Paz do Senhor Jesus mais uma vez a todos os nossos inscritos do canal Pastor Roberto Máximo e também aos nossos alunos do Instituto El Shaddai. Que benção que vocês estão aí do outro lado. Desde já, irmãos, eu quero agradecer a todos pelas intercessões e orações e também pelas contribuições que têm chegado a nós para a melhoria do canal. Deus abençoe você, meu querido editor Padovan. Deus abençoe ricamente. Está cada vez melhor o nosso canal. Isso tudo, essas melhorias são para vocês. Amados, daqui a pouquinho nós vamos para a lousa. Eu preciso aqui que você se atente aos versículos que vão ser citados. São mais de 5, de 6, vários versículos. Pegue aquele seu caderno de anotação. Para quê? Bradar aqui, irmãos, que a doutrina não é algo inventado pela Igreja Católica ou oriunda de alguém. Nada disso. A doutrina já estava registrada, várias passagens já estavam registradas na Bíblia. E nós vamos passar para vocês isso daqui. Nós precisamos de defender a fé, como vocês bem sabem, nós estamos estudando, aos nossos alunos aí, estão estudando sobre apologética, ou seja, a defesa da fé, e incongruência contra as heresias que tem na Igreja Católica Romana, pegando um gancho já daquilo que nós vamos também vincular ao nosso canal, que é o Adventismo do Sétimo Dia. Lembrando, irmãos, os Adventistas do Sétimo Dia nos acusam, nos difamam, falando que a Trindade e outros afins que nós defendemos biblicamente é oriundo do catolicismo romano e tudo parece que está em Constantino. Constantino inventou o domingo para ser cultuado, Constantino inventou a Trindade para ser cultuado, inventou a Igreja Católica. Muito cuidado com isso daí, irmãos. Não é bem assim, não. Nós precisamos de recorrer, obviamente, a fatos históricos e não somente teológicos. Então, estou aqui debaixo de fatos históricos. Lembrando vocês, não foi Constantino que inventou ou criou a Igreja Católica Romana, foi Teodósio, em 380, que estatizou. Ele estatizou a Igreja Católica. Porém, irmãos, todavia, Constantino, sim, promoveu a liberdade do culto cristão, dos cristãos, e manifestações públicas da fé. Vide Édito de Milão. Isso sim, pode colocar na conta do imperador Constantino. Ele promoveu as manifestações, deu liberdade para os cristãos cultuar. Você precisa de recordar que o cristianismo era, até então, uma religião marginalizada nesse tempo. Século IV, século III, e isso daí nós precisamos de colocar na conta de Constantino. Agora, denotar que ele inventou o domingo para os cristãos cultuar, e obviamente a Igreja Católica pegou isso daí, a Trindade, lê do engano. Eu peço a vocês que fiquem conosco aí, irmãos, sempre ligadinho aos nossos vídeos. Se inscreva, coloque lá no sininho para que você receba todas as notificações. E eu estou pautado mais uma vez na sola Escritura, só a Bíblia. Tudo está aqui que nós precisamos. Nada impede igualdade ou acima da palavra de Deus. Não tem magistrados, não tem cleros, não tem papa, não tem alguém como Ellen Goldwhite, não tem. Está aqui o que nós necessitamos. Bíblia não foi inventada, irmãos. A qual sim, agora eu pego o gancho para a Igreja Católica Romana, a qual quer que nós engolamos abaixo que eles inventaram a doutrina e a Bíblia. Por favor, queridos católicos romanos, Bíblia não foi inventada por uma denominação ou muito menos por uma igreja. As Escrituras são produções do Espírito Santo. Já frisava Paulo a Timóteo. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E é claro que nós vamos pegar o gancho de toda a Escritura e colocar em âmbito coletivo. Quando se trata em Escritura, nós aplicamos a todos os 66 livros que estão nessa biblioteca inspirada pelo Espírito Santo. Claro que já refletimos sobre isso, que no Concílio de Trento inseriram a Igreja Católica em uma contrapartida contra a Reforma Protestante, os 7 livros apócrifos, assim ditos pelo meio protestante, e também as adições em Esther, em Daniel e etc. Volte para a lousa comigo. Anote os versículos, tudo é Escritura. Desde o início das Escrituras, Jesus já convocava de quem que as Escrituras falavam. Não aponta para o Papa, não aponta para uma outra pessoa que não seja Jesus. A própria Escritura testemunha de
Jesus. O nosso foco aqui, irmãos, é a exaltação de Cristo. E assim diz em João, capítulo 5, e versículo de número 39, anote e ouça. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia fala de Jesus, e não de uma religião, e muito menos de uma certa específica denominação. Vai falar de Jesus. Desde o judaísmo, adentro o cristianismo, e nós somos oriundos das Escrituras. Agora a aplicação que eu quero dar que é doutrina. Quem que inventou a doutrina também foram os católicos romanos? Não, já tinha, irmãos, doutrina explanada nas epístolas. Paulo vai vogar isso daí, o próprio Pedro. Eu quero que vocês entendam, doutrina saudável são aquelas que estão aqui inspiradas pela Bíblia. Quando você vê que fica em pé de igualdade uma tradição e não doutrina, porque eu estou buscando o lado teológico da coisa aqui, não podemos comparar ou igualar tradições, costumes que têm o seu certo valor em pé de igualdade com a palavra de Deus. Costumes, tradições, já falamos também sobre isso, são saudáveis, mas não em pé de igualdade a doutrina bíblica. Bora para a Bíblia. Não foi algo inventado pelos reformadores também. Não é que eu estou aqui, irmãos, contra a nossa raça. Mas não vamos colocar que foi Lutero, Wycliffe, Calvino e etc. Não foram eles. Claro que eles promoveram, foram pessoas usadas pelo Espírito Santo, justamente para se contrapor aos absurdos teológicos, heréticos da Igreja Católica até então, do século XIV, XV e XVI. Sim, isto sim. Agora, falar que eles inventaram uma doutrina, isso é um perigo. Claro que se apoiaram muito nas 5 solas, mas você precisa de entender que sistematizado foi somente no século XIX e XX. Já falei isso também. Sistematizado. Agora, é claro que a reforma protestante está pautado sobre as 5 solas. E também as boas igrejas evangélicas estão plantadas em cima desses 5 solas. Eu estou frisando um aqui, ó. Somente a Escritura e nada mais. Vamos lá, irmãos. Efésios, capítulo 2 e o versículo 20 até o 22, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Não tem para alguém especificamente, ou um papa, ou Pedro, como queiram. A pedra de esquina aqui é Jesus. É Paulo ditando a uma igreja. Continua ainda no versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Grifem principalmente o versículo de número 20 na sua Bíblia. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Já tinha doutrina. Amados cristãos que estão me ouvindo, já tinha doutrina. Leia as Escrituras, por gentileza. Não deixa alguém ou algo colocar, irmãos, uma venda em seus olhos. Está aqui, irmãos, na palavra de Deus. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas que ele está ditando, na doutrina, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Já tinha doutrina. Não foi algo inventado por alguém, por uma denominação. Não, por favor. Cuida da doutrina. Eu estou aqui, irmãos, falando para vocês sobre a sã doutrina. Nos anos 60 da era cristã, a igreja já tinha uma doutrina. Os apóstolos já se apoiavam nessa doutrina. O próprio Paulo cita versículos do Antigo Testamento, ele cita Deuteronômio 25, versículo 4, em 1 Timóteo, capítulo 5, 17 e 18, ele cita. Olha que interessante, já tinha o hábito de ler as Escrituras, irmãos, não eram obreiros aleatórios. Cristo citou várias vezes passagens das Escrituras do Antigo Testamento. Ainda eu quero meditar com você pelo menos mais 4 versículos. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 2, e o versículo é o 13. Diz assim: as quais também falamos, não como palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina,
comparando as coisas espirituais com as espirituais. Só estou aqui recordando. Quem que inspirou foi o próprio Espírito Santo de Deus a esses 66 livros que aqui estão expostos. Mais de 40 autores em um intervalo de 1.500 anos. É óbvio que eu preciso de buscar ao sobrenatural. Foi o Espírito Santo que reuniu. Não tem dissonância, não tem contradições. Pode ter, sim, aparentes contradições plenamente respondidas e entendidas. Ainda tem mais Bíblia para nós aqui. 1 Coríntios capítulo 14, e o versículo é o 37. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém cuide ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Olha o que Paulo está puxando para si. Ele está falando, olha, Antigo Testamento, como já citei, são inspirados. E o que o Espírito Santo está me dando é inspirado. E tenham como mandamento. Tem que ser seguido. Siga a Bíblia. Muito cuidado com as tradições. Muito cuidado o que um padre diz, muito cuidado o que um pastor diz, não pode estar acima das escrituras, que são mandamentos, que servem de vida. Eu estou tentando explanar a Bíblia, irmãos, cada vez mais escasso em nossos púlpitos. Carecemos de uma reforma para que volte realmente só pela Escritura, pela Bíblia, que as pregações sejam mais cristocêntricas, não antropocêntricas, frisadas somente no homem. É um perigo. Voltemos à Escritura em nome de Jesus. Ainda posso explanar mais alguns versículos. 2 Pedro 3:2. Diz assim, 2 Pedro 3:2. Para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, passado, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, contemporâneo a Pedro. E o próprio Pedro vai falar, vai colocar em pé de igualdade, um versículo aqui interessantíssimo, na primeira carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, principalmente o 16. Ele vai colocar em pé de igualdade os escritos de Paulo às escrituras, a antiga aliança. Diz assim: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Os escritos de Paulo, o apóstolo Pedro cita, frisa que não é fácil entender, os indoutos não vão conseguir entender, mas ele coloca em pé de igualdade com as escrituras. E Pedro, sem forçar o texto, está falando da antiga aliança, dos escritos do Antigo Testamento, os 49 livros inspirados. Que Deus vos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Fique com a sua verdadeira regra de fé, Bíblia Sagrada. Muito obrigado.